esta noite e trouxe cada um de nós aqui para a tua casa, Pai. Te agradecemos por tua santa palavra, a qual iremos estudar neste momento, Pai. Não há nenhum outro foco que não seja a tua palavra tocar os nossos corações, Pai. Que o Senhor possa abençoar para que o nosso coração, nesse momento, esteja contrito e arrependido para ouvir tua palavra, Pai. Que se há algum coração aqui que está endurecido pelo pecado, que ao ouvir sobre o teu amor, Pai, possa ser amolecido, Pai. Que se há alguma pessoa aqui que está desanimada, frustrada ou sem esperança, que possa encontrar esperança no Senhor, Pai. Eu também te agradeço pela oportunidade de falar da tua palavra, pois eu não sou digno, não sou merecedor, Pai, e tampouco sou perfeito. Mas graças ao Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade de falar da tua palavra, de cantar, de louvar, de fazer tudo para a tua honra e tua glória, Pai. Que o Senhor abençoe nesta noite, que teu Santo Espírito impressione cada uma das nossas mentes, Pai. Para a verdade chegar e não ser como vir pelo ouvido e sair pelo outro, Pai, mas ficar gravada na nossa mente e no nosso coração, Pai. Que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 20. Desde já, é bom lembrar, né, que hoje é o dia da sexta-feira da Semana Santa. Durante toda a semana, nós estivemos aí, né, o Brasil inteiro comemorando a Páscoa. Esse abril é o mês onde se comemora a Páscoa, março para abril. E durante todo esse mês nós estivemos aí comemorando a Páscoa e as pessoas, só para lembrar o versículo, é Lucas 21, não, Lucas 23. Podem abrir Lucas 23. Lucas 23. Capítulo 23. Lucas 23. Lucas capítulo 23. Todos acharam? Amém. Bom. Amém. Todos acharam? Amém? Amém? Vamos fazer outra oração em nome de Jesus. Fechemos nossos olhos. Pai querido, Pai amado Deus, te agradecemos, meu Pai, por tua palavra, que aqui nesse momento está diante de nós, Pai. Que o Senhor possa falar o nosso coração, falar a nossa mente, e através da tua palavra nos mostrar o caminho correto, Pai. Nos mostrar o caminho da verdade, o caminho da salvação, Pai. Que nós possamos, através da tua palavra nesta noite, sairmos transformados, Pai. Pois é a tua palavra que tem poder para mudar o nosso coração. Que em nome de Jesus o Senhor fale conosco através da tua palavra. E assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiramente eu queria também agradecer, né, pela nossa irmã que está nos visitando. Qual é o nome da irmã? Sim, Maia. Como é o nome que eu não consegui escutar? Amara? Mara. Agradeço também, né, por a nossa irmã estar nos visitando. Também pela irmã aqui, a irmã Quitéria, que fazia um tempo que não vinham. Mas graças a Deus estão por aqui, né? Para a honra e glória de Deus. Então vejam bem, irmãos. Hoje é sexta-feira da Paixão, Semana Santa.
Março e abril são os conhecidos meses da Páscoa. E o Brasil inteiro, junto com outros países mais ocidentais, é claro, estão em uma comemoração muito grande, que é a comemoração da Páscoa, a comemoração, por tradição católica, a gente tem a comemoração da Semana Santa. E para a maioria das pessoas, hoje é um dia de não se comer carne, de comer peixe, porque carne é pecado. As pessoas passam o ano inteiro pecando, mas hoje é o dia de comer peixe, porque carne é pecado. Hoje é um dia que as pessoas, que foi um feriado, as pessoas estão nas suas casas reunidas para comemorar a Páscoa. Esse mês também é um mês onde as pessoas estão se matando para conseguir um ovo da Páscoa, para conseguir chocolate, porque o coelhinho botou chocolate para a gente comprar nos mercados. Um ovo da Páscoa com quase 40, 50 reais e o povo ainda desesperado para comprar. Mas muito bem. Primeiro que coelhinho não bota ovo, eu não sei de onde tiraram essa ideia. E outra que o significado da Páscoa não é chocolate. Você vê que as pessoas hoje, no dia de hoje principalmente, a semana inteira estavam preocupadas. Não é à toa que de madrugada saíram para pegar peixe nos caminhões. De madrugada, 1 hora da manhã, 4 horas da manhã. Por que o peixe? Porque sentiriam que se comessem carne hoje estariam pecando. Quando que isso não tem nada a ver com o que realmente é o pecado. As pessoas estão pecando, vivendo uma vida totalmente rebelde, devassa, mas não podem comer peixes. As pessoas elas colocaram na mente delas de que o significado da Páscoa tem a ver com ovo e chocolate e que a Semana Santa tem a ver com não comer peixe, com fazer procissões, não comer carne, perdão, que tem a ver com não comer carne. Como se a santidade da Semana Santa tivesse a ver com essas tradições. Tudo isso é tradição, nada disso existe na Bíblia. O coelhinho da Páscoa veio por formas que acabou se introduzindo e essa ideia de não se comer peixe, no máximo ela foi criada por um peixeiro, como disse um certo padre. No máximo ela foi criada por um peixeiro, porque por Cristo ela não foi criada. Então vejam bem, o verdadeiro significado da Páscoa é o que vocês têm estudado durante essa semana. É sobre a história do nosso rei Jesus. O verdadeiro significado da Páscoa é um significado que tão poucas pessoas conhecem, ou quase ninguém. Porque, vejam bem, nós vivemos em um país que ele é considerado cristão. É um país com muitas igrejas, muitas denominações, muitas pessoas que usam versículos bíblicos em estampa de carro, em estampa de camisa, em celular, rede social, status, histórias. As pessoas colocam versículos bíblicos, falam de Jesus, falam disso, mas é um país onde as pessoas não conhecem a Jesus, mesmo conhecendo o nome dele. E uma prova que as pessoas não o conhecem é pelo significado da Páscoa, por não entenderem qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Então vejam bem, hoje nós vamos falar sobre um homem chamado Simão Cirineu, que é um homem cuja Bíblia quase não relata sobre ele. Mas antes de chegar até ele, eu queria que vocês dessem uma volta aí em Lucas, bem rapidamente aqui na Lucas capítulo, deixa eu ver aqui, o 22 e o verso 7. Lucas 22, o verso 7, é só dar uma volta aí. Então vejam bem, Jesus durante a sua caminhada, com 30 anos, Jesus ele começou a sua caminhada na terra, a sua caminhada de ministério evangelístico. Aos 30 anos de Cristo, ele chamou os primeiros discípulos, 22, o 7. Aos 30 anos de Cristo, ele chamou seus primeiros discípulos, e dali ele formou os 12 discípulos e mais 70 que ele deu o cargo de serem evangelistas na terra de Israel, para que no futuro eles fossem evangelistas na terra dos gentios. Então vejam bem. Achei que tinha trazido. Então vejam bem. Aos 30 anos, Jesus ele começou seu ministério. 31, 32 e 33 foram 4 ou 3 anos que Jesus ele passou com seus discípulos andando por toda Israel, por Jerusalém, por Samaria, por todas aquelas cidades proclamando o evangelho. E quando Jesus ele estava perto de morrer,
A popularidade de Jesus tinha chegado tão alta que, se vocês verem lá, não precisam abrir. Mas se vocês forem ver depois, lá no Evangelho de João, no 12, a partir do 20, vai relatar que alguns gregos eles desejavam ver Jesus. A Grécia, ela fica longe de Israel. Mas naquele tempo a fama de Jesus tinha se popularizado tanto que até pessoas de outras nações já estavam querendo ver Jesus. Os pobres ouviam Jesus, os ricos ouviam Jesus, os mestres religiosos escutavam Jesus, aqueles que não entendiam de nada, as prostitutas, os mendigos, criminosos, leprosos, os imperadores, os reis, os ministros, todos de alguma forma não conseguiam ignorar o fato de que Jesus mexia com a mente deles. Todos de alguma forma se incomodavam com aquele homem de Nazaré chamado Jesus Cristo. E essa incomodação chegou a tal ponto que até os gregos, pessoas de outras nações que não se importavam com a religião judaica, essas pessoas desejavam ver Jesus. Ou seja, a gente consegue ter uma noção de que se Jesus não tivesse ido para a cruz, tivesse demorado um pouco mais no seu ministério, todas as nações do mundo logo iam ir até Jesus. De alguma forma, todos eles iam, até mesmo o imperador César, todos ali de alguma forma iam querer conhecer Jesus, porque Jesus tinha algo que incomodava todas as pessoas, aquelas que passavam por ele, aquelas que escutavam ele e aquelas que ouviam falar sobre ele. De alguma forma isso incomodava elas, tanto para o bom quanto para o ruim. Só que veja bem, como seríamos nós se fôssemos no lugar de Jesus? Primeiro, a gente ia querer glória e honra. Sendo uma pessoa tão famosa, tão conhecida como Jesus estava se tornando, qualquer um de nós ia querer fama e honra. A gente ia querer estar o tempo todo no meio da multidão, para que eles nos vissem, para que vissem nossos milagres, para que ouvissem nossas palavras. Só que Jesus ele fazia o contrário. Quanto mais famoso ele ficava, mais ele queria se isolar, mais ele ficava distante. A Bíblia relata que ele saía do meio das multidões para passar noites em oração. Quanto mais Jesus ele se tornava conhecido, quanto mais os seus milagres eram vistos, quanto mais tudo ali apontava que ele era o Messias prometido, mais Jesus se afastava das pessoas. E na última semana, essa semana da paixão que nós estamos comemorando, no domingo, por exemplo, se eu não bem me engano é no domingo, Cristo ele passou montado num jumentinho, as pessoas, cada um, levantaram uma folha de árvore e juntos gritaram, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Vejam bem, o jumentinho não era um sinal de humildade de Jesus. A profecia dizia que quando o Messias viesse, ele viria montado em um jumentinho, porque era dessa forma que todos os reis de Israel eram nomeados. Então o Messias, quando ele viesse, as pessoas saberiam, porque ele viria montado em um jumentinho. Ele viria montado em um jumentinho. E quando eles viram Cristo vindo daquela forma, eles entenderam, Jesus é o Messias. É importante lembrar que naquele tempo, tanto Israel quanto as outras nações eram escravizadas pelo Império Romano. As nações do mundo queriam se libertar do jugo romano, porque eles forçavam as pessoas a trabalharem, cobrando cada vez impostos mais altos. E eles acharam que Jesus vinha para libertar disso. Mas Jesus quebrou toda a expectativa que eles tinham. E aí que nós entramos aqui em Lucas 22, 7, onde Jesus ele já está no seu penúltimo dia antes da cruz. Aqui nós temos o que é chamado de a última Páscoa, o novo significado da Páscoa na nova aliança. Na antiga aliança, a Páscoa que simbolizava a libertação do povo de Israel do Egito, quando eles foram libertados do Egito, a Páscoa foi institucionalizada. Mas aqui, a Páscoa ela agora ganha um novo significado, que é o significado de Jesus. A Páscoa agora, na nova aliança, ela ganha um novo significado. Então, o que nós vemos? Jesus ele se reúne com seus 12 apóstolos em uma casa simples. As mesas naquele tempo eram deitadas, por isso que a Bíblia até diz que João ele se deitou no peito de Jesus, porque as mesas elas não eram retas como são as nossas de hoje em dia. As mesas elas não eram levantadas, as mesas elas eram deitadas. Então o que acontece? Naquele momento, Jesus ele se reúne com seus 12 apóstolos. E Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus tinha várias vezes dito aos seus discípulos,
o Filho do Homem há de ser entregue nas mãos dos líderes religiosos, na mão dos reis, para ser morto, para ser crucificado. Só que é óbvio que os discípulos não entenderam. Os discípulos queriam um Messias que viesse para libertar eles do reino do Império Romano. Eles queriam um Messias que desse poder terreno. Eles não entendiam quando o Messias, o rei que eles tanto esperavam, dizia que ia morrer na morte mais vergonhosa, que era a morte de cruz. Se eu e você vivêssemos naquele tempo, não ia ter nenhuma morte que a gente tivesse mais medo de morrer do que a morte de cruz. Era a morte mais vergonhosa possível. Você podia ser uma pessoa normal, mas se você tivesse cometido algum crime digno da morte na cruz, o seu nome seria envergonhado, tanto enquanto você ainda estava vivo, quanto por todas as gerações. O seu nome seria envergonhado, porque a morte na cruz era a morte mais vergonhosa possível. Mas um pouco antes de Jesus chegar até lá, ele se reúne com seus discípulos. E naquele momento, Judas já tinha colocado em seu coração de trair Jesus. Pedro, ele prometeu a Jesus que ainda que fosse para ele morrer, ele não negaria a Jesus. Só que Jesus mesmo conhecia que ele negaria algumas horas depois. Então veja bem, o que é que eu e você faríamos no lugar de Jesus nesse momento? Estando totalmente ali sabendo do que ia acontecer com a gente no próximo dia, da tortura que nós íamos sofrer, da dor que nós íamos passar, de ser traídos, rejeitados. Se nós soubéssemos disso, será que a gente conseguiria estar calmo naquele momento? A gente estaria desesperado, amanhã eu vou morrer, amanhã eu vou ser torturado. Só que Jesus, naquele momento, ele estava totalmente calmo. Não, ele estava sentindo angústia, mas não era algo que fizesse ele se perturbar. Naquele momento ele comemorou a Páscoa normalmente. Ele comemorou e até disse com seus discípulos que ele desejava há muito tempo ter aquele momento, pois seria na terra o último momento que ele cearia com seus discípulos. Depois daquele momento, a única ceia que vamos ter de novo com Jesus é nas ceias das bodas do Cordeiro quando ele voltar. Mas os discípulos que caminharam com Jesus durante 3 anos teriam ali o seu último momento com Jesus. O último momento que eles iam poder ter Deus ali para tocar, para ver, para falar frente a frente. Depois disso, eles teriam que sofrer as aflições de não ter mais o Filho de Deus na sua frente, de não ter mais Deus presente aqui na nossa frente, o que por si só é mais difícil. Então, quando Jesus sai, agora pode virar uma folha, quando vai falar sobre Jesus no Getsemane. Depois que Jesus ele sai com seus discípulos da ceia, eles vão até um lugar chamado Getsemane, e ali, segundo inclusive diz o desejado de todas as nações, ali foi o momento em que o universo inteiro parou para contemplar a cena que se passava naquele momento. O próprio Deus, aqueles que eles conheciam como Criador de todas as coisas, como Redentor, Salvador, Libertador, o Deus que criou todas as coisas, humilhado naquele momento de angústia. Diz a Bíblia que ele saiu como ele costumava sair para o Monte das Oliveiras e que também os seus discípulos o seguiram. Veja bem, Jesus ele tinha um costume de orar, e ele era Deus, mas ele tinha o costume de orar. Ele tinha o costume de orar muito. Ele orava nas madrugadas, ele orava nas noites, ele orava durante o dia. Ele sempre se separava da multidão para estar sozinho ali em oração. E aqui a Bíblia diz que Jesus, por um momento, ele se afasta de todo mundo. No seu momento de pior dor, todos nós procuraríamos ter alguém para nos confortar. Todo mundo, quando estivesse no seu pior momento de dor, ia querer estar perto dos seus familiares, dos seus amigos, para que pudesse ser consolado. Só que Jesus, naquele momento, ele não tinha ninguém que pudesse entender a dor dele. Ninguém que pudesse chegar para ele e acalmar a sua angústia. A gente não consegue nem imaginar, mas a Bíblia diz que ele se angustiou tanto que saiu suor de sangue. Pela medicina, para uma pessoa suar sangue é quase impossível. Tem que ser um nível de angústia tão forte que não pode nem ser imaginado pela mente humana. E Jesus, nesse momento, Lucas registra, Lucas era médico, Lucas registra que Jesus suou sangue. Quanto mais a sua angústia apertava, mais ele orava intensamente. Naquele momento, os anjos
não entendiam aquela cena. Eles pararam para observar o que estava acontecendo com Jesus, surpresos. Naquele momento, nenhuma das outras criaturas que Deus tenha criado entendia o mistério daquela angústia no Getsemane, porque não era uma angústia normal, era a angústia da separação total de Deus. E eu e você ainda não conhecem o que significa ser totalmente separado de Deus, ter os seus pecados totalmente expostos, totalmente ali em você. Porque veja bem, Jesus naquele momento, ele não estava mais em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Naquele momento, só restava para ele sentir a agonia antes da cruz. E nessa agonia, ele suou sangue. Nessa agonia, os discípulos que acompanharam ele não conseguiram orar nem sequer uma hora com Jesus. No momento que Jesus mais precisava de companhia e de ajuda, os discípulos dormiam. Jesus os levantava para orar, eles dormiam novamente. Jesus pedia que eles orassem um pouco, eles dormiam. Mas o pior também ainda estava por vir. Porque ainda quando Jesus estava passando por aquela angústia, Jesus ele é preso. Um dos seus discípulos, aquele que jurou o amar, Judas, aparece e com o beijo da morte ele beija Jesus. Ele trai Jesus naquele momento. E veja bem, o que é que você e eu faríamos diante de uma traição? A gente odiaria aquela pessoa que nos traiu. Mas Jesus ele fala, ó amigo, por que viestes? Ele chama o Judas de amigo. Ninguém conseguiria demonstrar um amor. Não adianta ninguém dizer, pode ser até mesmo uma pessoa que serve a Jesus há anos. Se depender da nossa carne, ninguém chamaria o seu traidor de amigo. Mas Jesus, naquele momento, quebrando toda a lógica humana, ele chamou o seu próprio traidor de amigo. E quando Pedro se levanta com a espada e corta a orelha de um dos soldados ali, Jesus ele vai lá e cura a orelha desse soldado. Jesus não demonstrou nenhum pingo sequer de ódio pelos seus inimigos. Abaixando mais um pouco aí em Lucas, nós vemos mais uma dor que Jesus passa. Pedro o nega. Pedro nega Jesus 3 vezes. Quando confrontado, Pedro nega Jesus 3 vezes. E a Bíblia diz que Jesus estava naquele lugar onde Pedro o negou. E naquele momento o olhar dele e o de Pedro se encontraram. Pedro saiu e chorou amargamente, mas não deu para esconder. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Jesus acabava de ser traído por Judas e negado por Pedro. E os outros 10 discípulos, o que eles tinham feito? Abandonaram a Jesus. Os 10 correram, os 10 fugiram, nenhum permaneceu. Os 12 apóstolos tinham jurado que dariam a sua vida pelo Messias, mas chegou a hora deles serem confrontados pelo seu amor por Jesus. Os 12 não conseguiram ser fiéis a Jesus até o fim. Pedro negou, Judas traiu e os 10 discípulos fugiram. Nenhum permaneceu ao lado de Jesus, a não ser João. João ainda seguiu a Jesus. Ele continuou andando até onde Jesus estava. E a partir daí começa a se prosseguir um momento de intenso sofrimento para Jesus. Ele é levado para os sacerdotes zombam dele, cospem na face dele, humilham ele, espancam ele, ele é chicoteado. E veja bem, talvez você pense que o chicote com que Jesus foi chicoteado fosse um chicote normal, talvez só uma lapadinha, nada. O chicote com o qual Jesus foi chicoteado naquele momento, ele era preparado para que no momento quando ele fosse atingir a sua carne, e quando ele voltasse, a sua carne fosse junto com ele. Ou seja, era um chicote preparado para destruir, dilacerar totalmente a sua carne. E o que é que acontece? Jesus foi chicoteado mais de 120 vezes nas suas costas. O que a gente comprova disso? Quando Jesus provavelmente estava caminhando, ele já não tinha mais as suas peles das costas. Provavelmente já estava visível os ossos, as costelas. Provavelmente já estava tão ferido que só se derramava sangue dali. Outra coisa, Jesus ele também sofre na mão de Herodes, de Pilatos. Ele é levado para os imperadores e todos de alguma forma o fazem sofrer, o fazem ser humilhado. Antes Herodes ele tinha medo de matar João Batista. E ele sentiu um certo remorso depois de ter matado João Batista. Mas o coração dele ali agora estava tão endurecido que ele não tinha pena nenhuma
de matar Jesus. Ele queria apenas que Jesus expusesse milagres na frente dele, que Jesus mostrasse alguma evidência para Herodes. Mas quando Jesus ele sai de Herodes, ele volta para Pilatos. E Pilatos não via culpa alguma em Jesus. Pilatos ele interrogou Jesus, conversou com Jesus e em nada Pilatos encontrou culpa em Jesus. Qual era o que Pilatos deveria ter feito? Certamente libertado a Jesus. E veja bem, eu não sei se eu consigo achar o versículo aqui rápido. Deixa eu ver onde que fica. Pronto, não precisam abrir os irmãos, mas aqui em João, o 18, o 38, vai dizer que Pilatos lhe fez uma pergunta a Jesus. Disse-lhe Pilatos, o que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Pilatos fez a pergunta mais importante da sua vida para Jesus naquele momento. O que é a verdade? Só que, infelizmente, ele não teve ouvidos para ouvir a resposta. Ele não permitiu que Jesus desse a resposta e se voltou para os sacerdotes. Mas se Pilatos tivesse se permitido ouvir a resposta de Jesus quanto ao que é a verdade, talvez ele tivesse sido transformado naquele momento. Pilatos ele não queria matar Jesus. Ele tinha medo, ele sabia que seria errado. Mas ele temeu mais o poder dos homens do que a Deus. Ele não temeu a Deus a tal ponto de que naquele momento fizesse o que era certo. Ele traiu a sua própria consciência. A sua consciência dizia para ele não trair Jesus, para ele não fazer aquilo. Ele traiu a sua própria consciência e naquele momento ele condenou um homem inocente. Jesus, depois que ele sai de Pilatos e Herodes, ele continua sua caminhada dolorosa na cruz. E veja bem, naquele momento, além de Jesus já ter sido chicoteado tantas vezes, Jesus agora é colocado uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele. E você pode pensar que essa coroa eram espinhos fracos. Essa coroa, ela vinha de uma planta, que eu me esqueci o nome dela agora. A planta, ela tinha espinhos que podiam chegar até 3 metros. Os espinhos. Era uma coroa grande. E não era uma coroa no formato coroa. Era uma coroa em formato capacete. Ela pegava tanto dos lados quanto pegava em frente. E veja bem, pela ciência, um dos lugares que mais tem vasos sanguíneos é no nosso couro cabeludo. Ou seja, eu não sei se algum de vocês aqui já se cortaram nessa parte, mas quando se corta nessa parte, o sangue é muito maior. É muito maior do que cortar o dedo, por exemplo. O sangue, quando sai pela cabeça, é muito, muito sangue. Aqui está uma das partes onde o sangue mais circula, é no nosso couro cabeludo. E onde eles colocaram a coroa de espinhos em Jesus? No seu couro cabeludo. Agora imagine, se um corte na cabeça é capaz de causar tanto sangramento, quem dirá uma coroa inteira de espinhos na cabeça de Jesus? Certamente deve ter causado uma hemorragia terrível na cabeça de Jesus. O sangue que se derramava da cabeça dele, com certeza já tinha desfigurado a mente dele. Agora começa a juntar tudo. Jesus tinha sido traído por Judas, tinha sido negado por Pedro, tinha sido traído novamente por Pilatos, que foi covarde, tinha sido humilhado pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, a multidão que até uma semana atrás gritava, Hosana, Hosana. Agora, o gritava, crucifica-o, crucifica-o. Ele tinha sido abandonado pela multidão que o seguia. Todos aqueles que ouviam seus ensinamentos não estavam ali com ele. Ele estava suportando a humilhação, a dor, tudo isso e ainda o sofrimento físico, lógico. As suas costas, depois de tantas chicotadas, provavelmente já não tinham nem carne. A carne já tinha sido dilacerada. A cabeça dele provavelmente derramava sangue sobre o corpo inteiro, porque a cruz, a coroa de espinhos, com certeza já tinha ferido muitas partes. E ainda por cima, eles colocaram uma cruz no ombro de Jesus, que pesava até 30 quilos. 30 quilos pesava a cruz que foi colocada sobre Jesus. E veja bem, se qualquer um de vocês colocar esse madeiro aqui, nas costas, mais ou menos aqui no ombro, como Jesus levou, e vocês saírem andando com esse madeiro, arrastando ele daqui para ali,
é capaz de que a gente não aguente muito, porque só isso aqui já tem um peso bom. Mas isso aqui não pesa. Isso aqui pesa em torno de 30 quilos? Isso aqui não pesa. E outra, você ainda ia carregar com seus ombros limpinhos. Mas como carregar com o seu corpo dilacerado, a sua mente quebrada, todas as pessoas ao seu redor em fileiras gritando, crucificam, apedrejando, cuspindo, humilhando, zombando e blasfemando. Como aguentar suportar ainda o peso de uma cruz que pesava cerca de 30 quilos? E a cruz, ela não era lapidadinha, ela foi para o outro e ela era toda farpada. Toda farpada, ou seja, quando ela encostava no corpo, a farpa, o palitozinho, grudava no corpo. E veja bem, agora imagine, o corpo de Cristo já todo dilacerado e coloca uma cruz no ombro. O que é que a cruz devia estar fazendo? Certamente arrancando o resto da pele do ombro, certamente dilacerando. Até esse momento, Jesus ele tinha suportado tudo. Mas agora onde a gente chega no foco principal dessa mensagem, que é Simão Cirineu, seu lugar junto à cruz. Aqui no verso 26, agora eu quero que os irmãos prestem atenção neste verso. Lucas 23, 26. Aquele que eu tinha dito desde o começo. São apenas 2 versículos que nos falam da história de um homem chamado Simão Cirineu. E veja bem o que diz aqui. 23 ou 26. Veja bem o que diz a palavra de Deus. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que ele a levasse após Jesus. Então vejam bem. Depois de todo o sofrimento que Jesus passou, é até humano entender que ele não ia aguentar mais ali. Quando colocaram a cruz nos ombros de Jesus, ele ainda tinha uma caminhada longa, porque até o Gólgota era uma subida que ele caminhava. Até aquele momento ele ainda tinha uma longa caminhada. Então é certo que pelo seu corpo ainda ser um corpo humano, ele não ia aguentar essa dor. Então em apenas um versículo na Bíblia surge um personagem que ele é bem interessante. Simão Cirineu é uma dessas figuras que deixam uma extraordinária marca em milhões de pessoas ao redor do mundo, onde a história do Evangelho é pregada. Então vejam bem, Lucas, o evangelista Lucas, ele foi um autor que ele procurava dizer muito em poucas palavras. Ele dizia coisas profundas sem precisar dar muitas palavras sobre aquele assunto. E em apenas um versículo ele fala sobre um homem chamado Simão Cirineu. Um homem que provavelmente veio ali da... Deixa eu ver aqui. Era um homem que provavelmente veio de uma colônia grega no norte da África, onde havia uma importante população judaica. Isso sugere que Simão não vivia em Jerusalém, onde o evento da crucificação aconteceu. Ele havia ido para as celebrações da Páscoa. No Desejado de Todas as Nações, na página 596, diz: a cruz preparada para Barrabás foi posta em seus ombros feridos e sanguentos. A carga que o Salvador devia carregar era pesada demais para o estado de fraqueza e sofrimento em que estava. Então vejam bem, naquele momento a cruz era para quem? Para Barrabás e para os 2 ladrões que iam para a cruz. Mas quando Pilatos pediu para que o povo escolhesse, eles preferiram um ladrão estelionatário ao invés de Cristo e gritaram alto: solta Barrabás e crucifica Cristo. Então nesse momento a cruz ela foi preparada da pior maneira possível, porque era para um ladrão, era para Barrabás. Barrabás era um ladrão estelionatário. O que é isso? É aquele que rouba e assassina depois. Rouba e mata ao mesmo tempo. Barrabás era esse tipo de gente. E com certeza já havia causado muito mal àquelas pessoas. Mas elas estavam com tanto ódio por Jesus que não foram capazes de escolher para que Barrabás fosse crucificado. Então vejam bem. Jesus, como vocês já viram, na sua última fase do seu ministério na terra, ele enfrentou rejeição, hostilidade, perseguição, foi condenado em 2 tribunais separados, o de Herodes e o de Pilatos. Jesus ele foi esbofeteado, açoitado,
coroado com espinhos e coberto com uma capa carnavalesca, objeto de gracejos. Jesus ele foi coberto de uma forma que desce para zombar. As pessoas gritavam: eis o rei dos judeus, na forma de zombar, porque o que se declarava rei estava ali agora em estado de humilhação. E no caminho do Calvário, ele leva em seus ombros o madeiro horizontal da cruz, o patíbulo, que podia pesar até 30 quilos. Então vejam bem, o encontro com Jesus. A cruz preparada para Barrabás é colocada sobre seus ombros. Simão presencia a cena de vergonha e dor. Então vejam bem, quem era Simão Cirineu? Nós não sabemos, não se tem muitas informações, mas o pouco que sabemos é que ele veio de uma terra chamada Cirene, que ficava na colônia Grécia, no norte da África. Então podemos imaginar que ele era uma pessoa mais ou menos assim, com essas vestes e morena. E vejam bem, ele vinha de uma região muito distante, ele não era judeu. Nós temos relatos de que ele já tinha ouvido falar de Jesus. E ele já tinha ouvido ensinamentos de Jesus pelos seus filhos, porque Alejandro e Rufo, seus 2 filhos, eram discípulos de Cristo. Mas Simão Cirineu não era. E Simão Cirineu veio de longe para aquele lugar, e ele provavelmente nem sabia que um homem estava sendo crucificado naquele lugar. Mas quando ele vai se aproximando da cruz, ele vai escutando os gritos de zombaria. Ele escuta o povo gritando: salve o rei dos judeus. Ele escuta o povo gritando: crucifica-o, crucifica-o. Ele escuta o povo gritando gritos de humilhação contra aquele que eles tanto tinham gritado: Hosana, o que vem em nome do Senhor. Eles escutam, Simão Cirineu, ele escuta Jesus naquele momento sendo humilhado, sendo lançado pedras em sua direção. Eles escutam Jesus naquele momento, sofrendo uma cena de vergonha e dor. Agora imagine você. Hoje você está aqui normalmente, mas imagine você passando por uma cena de tamanha vergonha e dor como a que Jesus passou. Ser humilhado, ser maltratado, rejeitado, desprezado, quando você não fez mal a ninguém. Agora imagine isso sendo o próprio Deus, o rei de todo o universo, sendo totalmente humilhado, rebaixado, odiado naquele momento. O próprio Criador sendo humilhado por suas criaturas. Imagine só o que os anjos não pensavam naquele momento. Um anjo podia acabar com a humanidade inteira. Imagine então o que a multidão de anjos, das criaturas de Deus, não desejavam fazer com as pessoas naquele momento. Vendo eles crucificando a Cristo, vendo eles humilhando, blasfemando. Imagine o que os anjos não desejavam fazer com as pessoas naquele momento. Então, naquele momento, Simão Cirineu, ele aparece. E ele vai sendo atraído por aquela cena. Ele quer ver quem é Jesus. E ele contempla a cena de vergonha. Jesus, naquele momento, Isaías vai descrever que o seu rosto estava tão desfigurado que já não dava nem para ver que ele era humano. Imagina um rosto tão rasgado, tão quebrado, que você olha para aquilo e nem sabe se é mais um ser humano que está ali. As pessoas olhavam para o rosto de Jesus, mas não enxergavam mais um rosto, enxergavam desfiguração, um rosto totalmente desfigurado e dilacerado. Simão, então, ele contempla essa cena de dor, porque a dor de Jesus devia ser, como alguns escritores costumam dizer, palpável. Era uma dor que só de você ver era como se desse para tocar. E Simão Cirineu, ele se aproxima. E quando ele se aproxima, acontece que Jesus não aguenta mais carregar a sua cruz. Ele cai no chão. E a cruz pesada cai em cima dele e ele cai naquele chão empoeirado, com o corpo já sangrando e totalmente desfigurado. Naquele momento, os soldados romanos, eles constrangem a esse Simão Cirineu para que ele carregue a cruz de Jesus. Carregar a cruz de uma pessoa que estava sendo crucificada era um ato de vergonha. Se você estivesse ali no meio e uma pessoa estivesse sendo crucificada e te chamassem para carregar a cruz daquela pessoa, você teria um ato de vergonha registrado. Era vergonhoso por si só o símbolo da cruz. Quanto mais você apoiar alguém que estava carregando aquela cruz. Mas Simão, naquele momento, pode ser que ele tenha sentido um pouco de vergonha. Ele não conhecia totalmente Jesus.
E naquele momento os soldados romanos colocam ele para carregar a cruz de Jesus, para participar do serviço da cruz. E é bem provável que Simão Sirineu nem entendesse o que ele estava fazendo naquele momento. É provável que Simão ele nem fizesse nem ideia de que naquele momento estava acontecendo um momento que vai ser lembrado por toda a eternidade. Em toda a eternidade a história da cruz vai ser estudada. E Simão Sirineu ele teve o privilégio de participar daquele momento, ver Jesus no momento que ficará registrado por toda a história. Então você imagine, quando Simão Sirineu ele levantou essa cruz, ele sentiu o quê? O peso que Jesus estava carregando. Ele sentiu o peso daquela cruz quando Jesus ele estava carregando. Ele não era capaz de sentir o peso dos pecados, mas ele pôde sentir um pouco o peso dos sofrimentos que Jesus estava sofrendo naquele momento. Simão Sirineu, talvez possamos dizer que ele é o que chega mais perto daquele Jesus totalmente desfigurado. Ele fica perto de Jesus, Jesus se apoia no ombro dele e juntos eles vão seguindo até a cruz. Até que o olhar de Simão Sirineu se encontra com o olhar de Jesus. E você pode tentar imaginar, quando o olhar de Pedro se encontrou com o olhar de Jesus, aquele olhar firme, porém amoroso, sem ódio, sem rancor, quando o olhar de Pedro se cruzou com o de Jesus, Pedro chorou amargamente. Pedro ficou constrangido pelo seu pecado. E quando Simão Sirineu olha nos olhos de Jesus, naquele momento talvez ele também tenha ficado constrangido pelo tão grande amor de Jesus. Talvez só de olhar para Jesus ele tenha percebido que Jesus era inocente, que só pelo olhar de Jesus talvez já desse para perceber o seu amor. E veja bem, existe uma história, para quem assistiu o filme A Paixão de Cristo, é o filme de Jesus mais conhecido. Existe uma história que o ator que interpretou Barrabás naquele filme, ele era ateu. Ele não acreditava em Deus. Mas, quando o olhar dele se cruza com o olhar do ator que estava interpretando Jesus, a partir daquele momento ele deixou de ser ateu. Porque ele viu no olhar daquele ator que estava interpretando Jesus, ele conseguiu ver o olhar de Jesus. E o olhar de Jesus naquele ator tocou o coração dele e ele passou a acreditar em Deus daquele dia em diante. E hoje ele é um pregador do Evangelho que prega em vários lugares por aí. Então vejam bem, se uma pessoa, só de olhar para um ator que interpretava Cristo, foi tocado dessa forma, imagine Simão Sirineu ao olhar no próprio Cristo na sua frente. Frente a frente, o olhar dele se cruzando com o olhar de Jesus. Infelizmente, a gente não tem relato nenhum de como Simão Sirineu talvez tenha se sentido. Mas talvez ele tenha se sentido naquele momento o constrangimento de toda uma vida de pecado. Talvez ele tenha sentido naquele momento a dor e a humilhação que Jesus estava passando. Talvez ele tenha olhado nos olhos de Jesus a tristeza profunda que ele passava. Porque vocês imaginem, Jesus devia estar muito com uma tristeza profunda. Aqueles que ele tanto amou humilhando. E naquele momento, não eram os romanos que estavam crucificando Jesus. Não eram os judeus que estavam crucificando Jesus. Não eram aquelas pessoas. Eram o meu e o seu pecado. Os nossos, os deles, os de todas as pessoas. Então, a gente não pode pensar que a gente não teve culpa. Cristo só teve que morrer porque a gente pecou. Senão não haveria pagamento pelos nossos pecados. Então, naquele momento, talvez Simão Sirineu tenha sentido a tristeza de uma vida inteira, de todas as vidas ali, no olhar de Jesus, desce para sentir, talvez, a tristeza. Então, vejam bem, a Bíblia não relata mais nada sobre Simão Sirineu. Somente um versículo e alguns outros divididos entre os evangelhos relatam esse encontro de Simão Sirineu com Jesus. Mas, como eu disse, Lucas é um evangelista que escrevia pouco para que a gente refletisse muito. Ele escreveu apenas pouco sobre Jesus, sobre Simão Sirineu, mas foi para que a gente refletisse profundamente sobre essa atitude de Simão. Então, vejam bem. Simão, naquele momento, ele tomou a cruz de Jesus e seguiu Jesus em direção ao seu serviço. Qual era o serviço de Cristo naquele momento? Morrer a morte humilhante da cruz,
pagar o preço da nossa redenção e no final nos dar a libertação. E Simão Cirineu teve o privilégio de participar desse momento. Ele levou a cruz de Jesus até em cima, até o Gólgota. E naquele momento do Gólgota, provavelmente Simão olhou aqueles momentos esplendorosos que se seguiram. Jesus é levantado na cruz. Os dois ladrões, um se arrepende e o outro permanece endurecido. Jesus entrega o direito de cuidar de sua mãe a João. O soldado romano corta Jesus com a lança e sai água com sangue. Simão provavelmente contemplou tudo aquilo. Diz a Bíblia que quando Jesus ele morreu e expirou, os céus ficaram em trevas, um grande terremoto aconteceu, o véu do templo se rasgou e Simão ele contemplou tudo aquilo. Todas aquelas cenas Simão ele estava vendo. E Simão não tinha conhecido a Jesus ainda. Ele só tinha ouvido falar, mas no pouco que ele conheceu ali, foi o suficiente para que aquela decisão mudasse toda a vida dele. Então vejam bem, ele viu quando ele prendeu a cabeça. Eu não sei se vocês conseguem observar nessa imagem, os pés de Jesus estão retos, mas os pés de Jesus eles provavelmente estavam virados. Por quê? Porque na morte da cruz eles queriam que os crucificados morressem por asfixia, sem respiração. E assim era muito difícil que eles morressem, então eles entortavam os pés até o lado para que o crucificado pudesse morrer o mais rápido possível. E nas mãos, vocês estão vendo que os pregos eles estão aqui, certo? Mas para que doesse mesmo, eles colocavam os pregos nessa parte aqui. E se você vê, quando essa parte aqui é ferida, os nossos pulsos, é uma das partes que mais causa dor no ser humano. Então, naquele momento, é provável que Jesus nem conseguisse olhar para baixo muito bem, porque para manter sua respiração, ele tinha que estar constantemente para cima, para que ainda pudesse haver respiração nele. Então, veja bem, ele viu o retorno do sol intenso depois do terremoto, depois das trevas, brilhante como jamais havia visto. Simão saiu do Calvário marcado para sempre. Então vejam bem, Simão ele saiu do Calvário, mas o Calvário não saiu dele. O Calvário permaneceu para sempre em Simão. Ele nunca mais conseguiu esquecer dessa cena que ele viu. Ele teve um encontro com Jesus por apenas uma vez naquele momento. Por apenas um momento ele conseguiu ver Jesus em carne e osso. Mas daquele encontro mudou toda a vida dele. Seus dois filhos já seguiam a Jesus. E a partir daquele momento ele também se torna um discípulo de Cristo. E vejam bem, Simão, depois daquele encontro, passou a levar a cruz do Senhor em sua vida. E agora também pertencia a ele. O Desejado de Todas as Nações, página 554. Então vejam bem, quando Simão ele leva a cruz de Jesus pela primeira vez, ele leva com vergonha, ele leva com dor, ele leva com aquela vontade do que eu estou fazendo aqui, para esses malditos romanos me obrigando, porque o romano tinha direito disso, ele tinha o direito de obrigar você a fazer muitas coisas. Então, quando ele carrega a cruz de Jesus pela primeira vez, ele provavelmente carrega por vergonha, dor e humilhação. Mas quando ele carrega, a partir daquele dia em diante, ele passa a carregar a cruz de Jesus por amor. A cruz deixou de ser pesada? Não deixou. Naquele momento ele carregou a cruz física. Depois ele passa a carregar a cruz espiritual. E a cruz ela continuou sendo pesada na vida de Simão. Porque a partir daquele momento ele teve que renunciar. E eu peço para a gente finalizar que vocês abram em Lucas, ainda em Lucas, lá no 12 ou no 10, deixa eu ver aqui. Não, é o. Deixa eu ver aqui. O capítulo. Abram em Lucas, capítulo. Meu Jesus, onde é que tá? Capítulo 9, a partir do verso 23.
Lucas capítulo 9, verso 23. E nesse verso eu peço que vocês meditem profundamente, porque isso é o que o próprio Deus nos ordena e é o mais importante que devemos fazer durante nossas vidas. Então vejam bem, o verso 23 vai dizer: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, se envergonhará o Filho do Homem, quando vier os anjos quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então vejam bem, aqui tem um dos ensinamentos mais poderosos sobre Jesus. Veja bem, o Júnior, quando a gente estava ali, ele me contou algo interessante. A gente está começando a trabalhar em presídios e ele foi hoje pela primeira vez num presídio pregar o evangelho lá. E algo que Júnior relatou é que os presos que estavam lá, eles demonstraram muita sede por Jesus. Eles demonstraram muito interesse por ouvir falar de Jesus. E dá para entender, eles estão ali porque cometeram algum crime. Como criminosos, eles entendem que ninguém mais se importa com eles da sociedade. Pela sociedade, eles são tratados como um nada. O único que pode se importar com eles é Jesus. Por isso que eles têm tanta sede por Cristo. Porque, vejam bem, tudo que a gente recebe de graça, a gente costuma desvalorizar. Quando a gente está passando fome, a comida para a gente é valorizada. Quando a gente tem comida, a gente até desperdiça comida. Quando a gente anda a pé, a gente simplesmente vive desejando um carro. Quando a gente tem um carro, a gente quer algo melhor. Quando a gente ganha um melhor, a gente quer mais e mais e mais. Nunca estamos satisfeitos com nada, porque tudo que a gente recebe de graça, a gente tende a desvalorizar. Vejam bem, que dia é hoje? Semana Santa. Muitas pessoas falam da Páscoa, mas não conhecem o real significado. As pessoas falam tanto de Jesus por aí. Jesus te abençoe, Jesus isso, Jesus aquilo. Mas elas não conhecem a Jesus. Jesus aqui ele dá uma ordem. O que foi que Simão Sirineu fez? Carregou a sua cruz. Naquele momento, por vergonha. Depois, durante a sua vida, ele passou a carregar por amor. Então vejam bem. Esse é o retrato de uma cruz. Você e eu estamos aqui, nesse lugar de forma espiritual. No sentido espiritual, eu e você estamos aqui. Então vamos lá. Suas mãos estão aqui, os seus pés estão aqui e a sua cabeça está aqui. Tem como você olhar para trás? Então por que a gente, infelizmente, tantas vezes quer olhar para trás? Um crucificado, ele não consegue olhar para trás, porque isso aqui impede ele. Então como que a gente, estando crucificado em Cristo, fica querendo olhar para trás? Para poder olhar para trás, a gente tem que sair da cruz. E se a gente sai da cruz, é porque a gente saiu de Jesus. Para poder olhar para o que ficou para trás, a gente precisa sair dessa cruz. E a cruz é espiritual. Então vejam bem, isso daqui é pesado. A cruz em madeira devia ser mais pesada ainda, na forma que era preparada. Só que a cruz espiritual, ela é muito mais pesada ainda, porque ela vai ser carregada todos os dias até que Cristo volte. E olha o que Cristo diz: se alguém quer vir após mim, então primeiro, é se nós queremos ir até Jesus. Se a gente realmente deseja a vida eterna, se a gente realmente deseja a salvação, se a gente quer ir até Ele, negue-se a si mesmo. Pedro negou Jesus, certo? Mas depois Pedro passou a negar a si mesmo. Negar é tudo isso que você acha de bom, que o pecado, que ele tem um gosto bom. Se não fosse bom, a gente não praticava. O pecado, em todas as suas áreas, tem algo bom pra gente. A sensação do pecado, ela é boa. Ela é prazerosa, não tem como mentir. A sensação do pecado, ela é boa, ela é ilusória, ela engana, seduz. E por isso Cristo diz: negue-se a si mesmo, porque a sua carne vai clamar pelo seu pecado. Enquanto o seu espírito está buscando as coisas do céu, a sua carne vai clamar pelo pecado. Sabe por quê?
porque a sua carne não vai para o céu junto com você. A sua carne vai ser destruída aqui na terra e para o céu vai subir um corpo glorificado, não mais esse corpo aqui da terra. Então vejam bem, negue-se a si mesmo, é necessário que a gente se negue os nossos desejos, negue o que a nossa vontade pede e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar cada dia a cruz é viver cada dia para Cristo, negando-se a si mesmo. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Veja bem, nesse exato momento, no ano de 2026, dia 3 de abril, o mundo está ficando numa catástrofe que já não está dando para medir. Recentemente a gente teve um caso de um homem chamado Epstein, um caso de maior tráfico sexual do século XXI. Crimes que estão deixando o mundo em choque. Ao mesmo tempo, é desviado desse crime e começam guerras no Irã, guerras em Israel. A economia, o sol, o clima, a saúde, tudo está se encaixando de um modo que dá para ver que o mundo não vai aguentar. Os cientistas já confirmaram isso. Só que o ser humano ele tem uma tendência, as pessoas elas querem ganhar a sua vida. Elas procuram isso em tecnologia, em promessas políticas. Você vê, é 2026. Daqui a pouco vão começar as promessas políticas. Vote em mim que eu vou melhorar sua cidade, seu país, seu governo. Promessas políticas falidas. As pessoas confiam também em promessas de líderes religiosos. Pega esse copo d'água que eu vou ungir, você vai ser curado. Dê dízimo na igreja que você vai ser abençoado, Deus vai te enriquecer e tal. De um dia para o outro, tudo vai mudar. Hoje pode ser um dia, mas amanhã a grande tribulação pode começar. A maior tribulação que virá sobre essa terra. Então vejam bem, enquanto para o mundo o que eles estão fazendo é ganhar através de festas, prazeres, vícios, tudo isso que o mundo desfruta, para eles isso é ganhar. Negar a isso seria perder. Mas o que Jesus diz, todo aquele que quiser salvar a sua vida dessa forma, vai perdê-la. E todo que quiser perder essa vida aqui na terra, vai ganhá-la. Porque vamos ser sinceros, a vida com Cristo não é bem a vida nessa terra. Alguém nos humilha, a gente não pode humilhar de volta. Alguém fala mal de nós, a gente não pode falar de volta. Ou seja, negar a si mesmo é viver contra tudo que a gente foi acostumado a nossa vida inteira. O prazer do pecado, o prazer de ser do mundo. É negar tudo isso para viver por um Jesus. E isso exige fé. Os discípulos eles passaram 3 anos com Cristo e mesmo assim não tinham aprendido. E nós que nem sequer vemos Cristo na nossa frente, a gente o enxerga pelos olhos da fé. E mesmo assim eu creio que todos que estão aqui hoje tiveram algum encontro com Jesus. Mas será que fomos transformados por ele? Simão Cirineu se encontrou com Cristo e foi transformado. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro em Damasco com Cristo e ele foi transformado. Só que a gente vive numa era onde as pessoas se convertem a Jesus, mas não tem transformação. É uma era onde há encontro com Jesus, há igreja, há louvores, há pregações, mas não tem transformação verdadeira. Porque se tivesse, o impacto seria muito maior do povo de Deus. Não há transformação, não há negação do eu. E Cristo diz, do que aproveita você ganhar o mundo se você perder a sua salvação? Talvez a gente esteja falando aqui, talvez isso não impacte tanto o seu coração. Sabe por que a morte na cruz de Jesus já não dói tanto no nosso coração, às vezes? A morte de quem você não ama, ela comove você? Só você pensar, se você ouve hoje que alguém morreu ali, mas você não conhece essa pessoa, essa morte ela não toca no seu coração. Então, se a morte de Jesus não toca no nosso coração, é porque a gente não ama ele. A morte de quem nós não amamos não traz nenhuma comoção no nosso coração. Então, vejam bem, nós muitas vezes vivemos um cristianismo raso. Ir para a igreja, louvar, pregar, ler versículos bíblicos, participar da escola sabatina, ir aos cultos nos sábados, dizer que eu sou cristão pelo meio da rua. Isso ainda não chega nem aos pés do que é ser um cristão de verdade. Ser um cristão é ser um imitador de Jesus Cristo. Amém. Por isso que Paulo ele disse, me imitem a mim como eu também. Sejam imitadores meus, como eu sou de Cristo.
é imitar Cristo em cada uma das suas formas, na sua forma de falar, de agir, de saber, de amar as pessoas. E vejam bem, é por isso que eu digo, mesmo com tantas igrejas, mesmo com tantos evangélicos, tantos católicos, tantas pessoas de tantas religiões que pregam sobre Jesus, a maioria de todas elas não conhece Jesus. A maioria de todas elas não foram transformadas por Jesus. E você vê isso, que se tantas pessoas, elas hoje estão comemorando a Semana Santa, por que no mesmo tempo tanta violência está acontecendo em certos lugares? Por que tanto crime? Por que tanto ódio? Por que tanta maldade? Se as pessoas são, se tem tantos evangélicos? Simples, são só de nome. Eles não foram transformados, eles não aprenderam a negar a si mesmo, a tomar cada dia a sua cruz e seguir a Jesus. Então vejam bem, se hoje nós temos um pecado que está acariciado no nosso coração e nós não nos arrependemos, a gente vai se arrepender muito mais duro. Se hoje você não chorar pelo seu pecado, você vai chorar no futuro pelo que ele vai lhe roubar. Porque o pecado vai roubar de você a eternidade inteira. O pecado vai roubar de você o mais precioso que tiver. E eu imagino todos os dias, eu tento imaginar um pouco da cena. Os salvos, no dia do juízo final, sentados em tronos ao lado de Cristo e os perdidos do outro lado. Todos se angustiando com a mais angustiosa, com a mais terrível angústia. Então vejam bem, se hoje você fosse ser julgado por Deus, você se sentiria muito vergonhoso. Você se sentiria uma vergonha terrível pelo seu pecado. Mas imagina como vai ser julgado por Deus e saber que não tem mais outra oportunidade de voltar. Hoje todos nós estamos vivos. Hoje a gente tem a oportunidade de chegar na nossa casa e orar um pouco mais, ler mais um pouco a Bíblia, jejuar, falar do amor de Jesus para as pessoas. Hoje tem. Se você tem vivido algum pecado, tem como mudar. Mas naquele grande dia do juízo, esse vai ser o desespero das pessoas. Quando elas olharem e perceberem, não tem mais o que fazer, não dá mais para voltar. Aquele momento vai ser destruição eterna. Sem chance de voltar, sem segunda oportunidade, sem mais como voltar à vida. Então isso deixa claro, ó, o dia de negar a si mesmo e tomar cada dia a sua cruz é hoje, é o agora. A gente costuma deixar muitas coisas para depois, mas quanto mais a gente deixar para depois, pode ser que não venha a existir um depois. E vejam bem, nós vivemos em um país que tem muita vantagem. A gente tem liberdade para ter uma Bíblia em casa. Às vezes a gente tem 8, 10 Bíblias em casa. A gente tem liberdade de congregar, tem liberdade de andar por aí falando do amor de Jesus. E a gente aproveita essa liberdade de uma forma leviana, de uma forma inútil. Porque a gente não aproveita essa liberdade para se fortalecer de verdade. E vejam bem, quando Cristo voltar, e isso pode acontecer a qualquer momento, grande vai ser o desespero e a angústia daqueles que vão se perder. E eu falo isso porque se for qualquer um de nós que estamos aqui, pode apostar, você vai sentir o terror mais profundo que você pode sentir. Por quê? Porque houve pessoas que a Bíblia nunca chegou até elas. Elas vão ser julgadas com menos rigor do que nós. Por quê? A gente tem Bíblia, palavra, a gente tem pregação, louvores, a gente tem tudo isso. E se a gente desperdiçar tudo isso, desperdiçar todas essas oportunidades, todas essas chances, pode apostar e ter certeza que a angústia que você vai sofrer vai ser terrível. De um dia para o outro, tudo pode mudar. Pode ser ambos. Pode você mudar para o pior, ou pode você ser transformado por Cristo hoje. Então vejam bem. Nós temos estudado na lição da Escola Sabatina que a igreja de hoje é uma igreja de um tempo morno. É uma igreja que nem é fria e nem é quente. É uma igreja que certamente vive um tempo de mornidão espiritual, uma igreja que não busca a Deus intensamente. Então vejam bem, para a gente finalizar, eu queria pedir que toda a igreja ficasse em pé. E nesse momento, tem algum louvor para ser cantado? Então nesse momento, eu queria que você repensasse profundamente sobre a sua vida. Nós temos estudado na lição que aquele que ama a Deus guarda os seus
mandamentos, aquele que ama a Deus, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus. Então vejam bem, queria ler aqui em Isaías 53, os irmãos não precisam abrir, mas é uma passagem muito linda que diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o tínhamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então vejam bem, a Bíblia vai dizer que com amor eterno Deus nos amou. Todo o sofrimento que Jesus passou, vejam bem, a gente pode tentar descrever o quanto for, mas ainda tem uma parte que a gente não conhece. A angústia dele ter suportado os nossos pecados. Essa parte a gente não consegue compreender porque está além do nosso entendimento. E nós estudaremos durante toda a eternidade o tema da cruz. Então vejam bem, Jesus ele morreu por cada um de nós e ele nos amou com um amor eterno. Ele não nos amou porque a gente vai ser bonzinho isso, ele nos amou por amar, porque ele é o amor. Então vejam bem, se eu não falo de hoje, porque hoje todos nós vamos para certos lugares e você vai viver sua vida, mas eu falo do dia da eternidade. Se só metade dos que estão aqui chegarem no céu e a outra parte não, isso não vai ser triste? Se uma mãe chegar sem os seus filhos no céu, se um irmão chegar sem o seu irmão, se uma dupla missionária chegar sem o seu companheiro de evangelização, se uns não chegarem, se uns chegarem sem os outros, isso vai ser triste. Mas se alguém se perder, vai ser por vontade própria, porque escolheu a perdição. Cristo já pagou todo o preço que ele tinha para pagar, nós não precisamos fazer mais nada. Essa é a diferença da Bíblia para todas as outras religiões. Não é o que nós fazemos pela divindade, é o que Deus fez por nós. Deus já fez tudo o que ele precisava fazer por você. Então, se você sair todos os dias, depois de ouvir uma palavra, um louvor, e continuar endurecendo o seu coração, dizendo: amanhã eu melhoro, amanhã eu leio mais, amanhã eu oro mais, amanhã eu me converto, seu coração vai se endurecer tanto que vai ter um momento que não vai ter mais volta. E você vai se afastar completamente de Cristo. Então o dia de escolher Cristo é hoje, de negar a Cristo é hoje. Então, se tanto eu quanto você temos pecados dos quais nós ainda não nos arrependemos, eu queria que tanto eu quanto você pudéssemos confessar os nossos pecados agora a Cristo e orar para que Ele possa amolecer o nosso coração, para que a gente se torne cristão de verdade, para que a gente pare de brincar com a nossa salvação eterna, para que a gente pare de brincar com a verdade. Que em nome de Jesus eu e você possamos orar e você possa colocar a sua mão no seu coração e possamos orar a Cristo nesse momento. E assim, e que você possa fazer sua oração pessoal também, orando a Deus você mesmo, pedindo que Ele transforme o seu coração através do Espírito Santo de Deus. Que assim nós oremos. Pai querido e Pai maravilhoso Deus, te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor nos deixou revelado na Tua palavra a história maravilhosa da cruz, meu Senhor. A história maravilhosa do plano da redenção que o Senhor fez por nós. Só que infelizmente, Senhor, nós somos muito ingratos para reconhecermos o que o Senhor fez por nós. Muitas das vezes não tivemos uma transformação profunda como aquele Simão Cirineu teve, Pai. Como o apóstolo Paulo teve. Como Pedro teve depois de ter negado ao Senhor e olhado profundamente nos teus olhos, Pai. Infelizmente, tudo que de graça recebemos, a gente costuma rejeitar. E o teu sacrifício foi de graça. A salvação é de graça. Infelizmente, por isso a gente costuma não dar muito valor, Pai. Mas nesses momentos oramos, Pai, para que, se em nossos corações há pecados dos quais ainda não nos arrependemos,
Há um pecado que está endurecendo o nosso coração e nos afastando do Senhor. Oramos para que o Senhor possa nos esvaziar desse pecado, Pai. Oramos para que o Senhor possa esvaziar o nosso coração de todo pecado, de todo mal. Esvazia, Senhor, nossos corações e preenche com o Santo Espírito. Ó Espírito Santo, que o Senhor possa, assim como o Senhor promete em tua palavra, retirar o nosso coração de pedra, colocar em nós um coração de carne, Senhor. Um coração humilde, contrito, como diz tua palavra, cria em nós, Senhor, um novo coração, disposto a te agradar, disposto a fazer tua vontade, disposto a te amar sem medidas, Pai. O Senhor não mediu o teu amor para nos salvar. Por que a gente vai ficar medindo o nosso amor para te amar, Pai, para te servir? Nos ajuda, assim como Simão, Pai, a participar do teu serviço na cruz aqui dessa terra, do serviço da salvação, Pai, levando salvação a outros, buscando cada dia mais permanecer salvos, Pai. Senhor, que agora, como nós somos crucificados no Senhor, a gente não venha querer ficar olhando para trás, meu Pai, mas venha olhar para frente, para o alvo que é Cristo Jesus. E o nosso olhar pare de querer olhar para aquelas coisas que já não fazem parte da nova vida. E os nossos olhos se concentrem nas coisas do alto, nas coisas da nova vida, Pai. Que nós venhamos sair daqui com o coração transformados, pois sabemos que o que nos transforma não é religiosidade, é o Senhor em nós, Pai. Transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, transforma-nos, Senhor Jesus, e purifica-nos. Que cada um dos que aqui estão orando possam confessar pecados que talvez ainda não tenham confessado, Senhor, e possamos ser perdoados pelo Senhor, restaurados, purificados, e que tudo, Pai, venha a ser totalmente para a Tua glória e não para a nossa. Que a Tua vontade venha reinar sobre nossas vidas, Pai. E que a gente não venha fazer as coisas para o Senhor com pouca vontade, mas venhamos fazer com dedicação verdadeira, Senhor. Ilumina as nossas mentes, Pai, porque em nome de Jesus vai ser a maior alegria que todos nós podemos estar naquele grande dia, Pai, no céu. Todos nós aqui juntos podemos nos abraçar como irmãos para tudo sempre, Pai. Sem nunca mais ter separação, nem dor, nem tristeza. Vai ser muito triste, eu sei que para o Senhor também, Pai, se alguns de nós não estivermos lá. Visita os nossos familiares, Pai, pessoas que talvez não conheçam da Tua história, não conheçam do Teu amor. Toque em seus corações para que eles se arrependam enquanto ainda há tempo, Pai. Para que as pessoas venham despertar, para que os Teus filhos cristãos venham despertar, Pai, enquanto ainda há tempo de despertar, Pai. Desperta o Teu povo, nos ajuda a nos negarmos, a tomarmos nossa cruz e seguirmos ao Senhor, Pai. Ilumina o Teu povo, Senhor, neste mundo. Ilumina os que estão cegados pelas trevas, para que acordem para o Teu Evangelho. E que assim como Simão Sirineu, por um encontro com o Senhor, nós possamos ser transformados, meu Pai. Faz a Tua vontade em nós e nos abençoa, Pai. Nós te oramos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.